E Fala, aí, Bruninho. Tudo fala, bem? Carlos, tudo bem? Aí, ó. Já A chegou uma Clara já galerinha aí. aí. Tá chegando o pessoal aí, que bom. Ana Paula, tudo bem? É, Kátia. vamos lá. Eu A tô de Clara novo com do aquele. Peraí, Eco. É, com eco. Resolve aqui, peraí. Só um minutinho. Melhorou? Alô, alô? Oi, sumiu o eco? Não sei, deixa eu ver. Sumiu o eco ou não? Não, tô me Pra ouvindo. mim não tá eco. Não, pra mim Você tá. quer, Pra vocês tá com eco ou não? você quer fazer solicitar? Porque da última vez você me chamou e não ficou com eco. Lembra? A última quinta-feira? Você quer É, ontem sair? eu fiz e não ficou com eco. Então eu vou sair e você me chama. Tá. Vamos ver se a gente resolve aqui. Alguém tá me ouvindo com eco agora, antes de eu chamar? Agora que o Carlos saiu. Sem o Carlos. Eu quero que alguém me responda se está com eco a minha voz. Não, beleza. Então, Carlos está aí já ou não? Já voltou ou não? Já. Fala, Voltei. Carlos. Voltei. É, tá Tá com sem eco. eco. Então, Não, cara, comigo acho que o tá. problema. Será que o problema é só comigo? É. O pessoal tá dizendo que o Pô. problema é contigo. Não, mas eu não tô ouvindo eco, é só com você, na verdade, o problema. Não, mas todo mundo ouve com eco. A minha voz. Vocês estão ouvindo a minha voz com eco? Não, a minha. Entendeu? Você quer que eu pegue? Eu tenho um outro fone, só não sei se ele está carregado, porque eu tenho que conectar em Bluetooth aqui, ele demora mais um pouquinho. Você quer que eu tente com ele ou vamos assim mesmo? O Flávio diz que é o seu volume. Será que é isso ou não? Deixa eu diminuir aqui. Melhorou? Eu que tenho que testar. Ah, melhorou, não estou ouvindo mais nada. Então deve ter sido o meu volume que estava alto demais, então. Ah, Vou então é isso. escutar Então a no. gente está descobrindo o Instagram, viu? É. É. Não, mas agora Antes- sumiu o eco, né, galera? Agora sumiu o eco, viu? É. Pelo menos eu não estou ouvindo mais eco nenhum. Gente, é. vamos lá, já tem uma galerinha, a gente já pode começar, Deixa, já pode. deixa eu só, Ah. antes de começar, só Ih, a fazer Aninha um. aí, ó. Aê, veio assistir minha aula. Aê. Deixa eu só fazer uma E menção eu aqui, também. Ah. ô Bruno, que não tem nada a ver com o nosso bate-papo. Eu estou até com uma camisa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, da Acadêmicos do Dendê, que é uma escola aqui da Ilha do Governador. Hoje nos deixou, né, eu até postei lá no Facebook e também está no meu Instagram, uma pessoa que foi muito importante na minha formação na parte artística, né, que ele me permitiu que eu criasse, né, e conhecesse o mundo do samba dentro de uma escola, que foi o presidente de honra, né, e ex-presidente da escola, Macalé. Eu digo que, assim, foi uma pessoa que marcou muito a minha vida e vai fazer muito falta aqui, né, porque ele permitiu que eu desenvolvesse um enredo histórico dentro da escola, sem nenhum dinheiro. A gente montou a escola, botou a escola na avenida, e uma coisa que eu Eu comentei, desfilei, tá? Eu desfilei nesse você ano. lembra nesse ano, né, o É, a Flávio minha também. barriguinha linda de fora. É. Maravilhosa. Nossa, adorei. E eu me lembro de uma coisa que depois que a escola toda entrou na avenida, eu cheguei para ele, eu estava nervoso, chorando, assim, porque eu achei que a escola ia cair. Assim, porque eu não tinha ideia da dimensão do que eu tinha feito junto com a minha mãe e com a minha família inteira que se envolveu, porque não tinha dinheiro. Isso E ele aí. virou para mim chorando e falou assim: a gente vai ser campeão. Eu nunca vi a minha escola assim, cantando com essa garra. Então, assim, e a escola subiu. Melhor de tudo que a escola subiu. E, assim, ele me proporcionou um dos momentos de alegria que eu tive, assim, na minha vida no meio artístico. Então, assim, é uma pessoa que vai fazer falta. Espero que siga com Deus. Não pude ir no enterro, né, porque o enterro foi fechado. Mas Foi estava lá Corona? em Não, assim,
Não se sabe ainda, mas ele já tinha sido internado com problema respiratório, ele já estava com problema no pulmão, né? Fizeram o teste, mas ainda não se sabe o resultado, né? Entendi. Então, mas de qualquer jeito, foi uma pessoa que vai fazer falta no É isso mundo aí. do samba. Então, vamos lá, gente. Então, Vamos né, seguir. já que ele permitiu você a fazer um enredo histórico no Acadêmicos do Dendê, vamos dedicar a aula de hoje à sua memória, né? Isso aí. Exatamente. Karine, você falou que estava travado. Tá travado ainda? Que para mim tá tudo normal. Para mim também. É. Então, vamos Então lá? vai vendo aí, vai falando aí com a gente. Carlão, Então, te chamei hoje aqui pra gente. É porque eu recebi, só para te falar, às vezes eu vou repetir algumas coisas, porque eu tô gravando as lives e tô jogando no meu canal no YouTube. E aí ontem não, hoje, um colega foi assistir a gravação de uma outra live, e aí falou que às vezes a gente lê aqui as coisas, né? Eu leio e respondo sem repetir a pergunta. Aí pro cara que vai assistir depois, ele não entende nada, porque ele não sabe qual é a pergunta. Né? Então eu vou começar a explicar algumas coisas para as gravações, né? Então a gente hoje está fazendo aqui a live, nós dois, e a proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a construção do mito do Tiradentes. Essa figura aí emblemática em termos de Brasil, né? Um herói brasileiro. E não sei se você ia falar isso, mas eu vou te roubar só um detalhezinho, porque esse detalhe é importante para introduzir o assunto. Que eu não sei se as pessoas repararam, mas assim, eu escolhi esse tema porque a gente, semana que vem, vai ter o feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. E Tiradentes é o único brasileiro, é a única pessoa, né, que tem um feriado próprio no Brasil. Não existe nenhum outro feriado no Brasil dedicado a uma única pessoa. O único é Tiradentes, no dia 21 de abril. Isso é muito emblemático. Mas vamos entender que foi uma construção necessária. Até certo ponto. Vamos discutir isso hoje. Eu só quero, antes de a gente começar, a gente situar o pessoal que está aqui na live. É lógico que acho que a maioria já sabe a história, mas é bom relembrar, né? Xavier, quem foi o senhor Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier. Isso. Nasceu no dia 12 de 11 de 1746, na fazenda de Pombal. Deixa eu só te interromper rapidinho. Hoje é importante algumas datas. Pessoal aí... Tá. Não a data exata, mas, por exemplo, nasceu em 1700 e blau. Aí o cara já sabe do século XVIII. Isso vai ser importante. Fala, continua. Ele nasceu na fazenda de Pombal, próximo ali do Arraial de Santa Rita, do Rio Branco, território que era disputado entre duas vilas, né? São João del Rei, que a gente conhece hoje, e São José del Rei, né? Que era outra vila que disputava na capitania de Minas Gerais, né? E São José del Rei depois vai mudar de nome e receber o nome de Tiradentes, e a gente vai conversar isso mais à frente, porque... Isso, eu não vou entrar então. Ele faleceu no dia 21 de 4 de 1792, né? Era filho de um português, Domingos da Silva Santos, né, que era proprietário de terras rurais, né? E de Antônia da Encarnação Xavier, que era uma portuguesa, mas já nascida no Brasil, né? E aí vem um detalhe, ele perde primeiro Ele é um deixa eu só falar uma curiosidade de um detalhe que você falou aí, que passou assim rápido, que eu acho que é uma curiosidade. Que você falou assim, a portuguesa, mas nascida no Brasil. Só de curiosidade, não tem a ver com a aula de hoje, mas só para o pessoal que está assistindo a gente. Você tem no período colonial essa coisa do ser português e do ser brasileiro. Então, existia os portugueses nascidos no Brasil, quer dizer, aquela galera que tinha ainda uma descendência, né, uma ligação com esse Portugal. Português. E aquela galera que era só Brasil mesmo, que aí era o brasileiro, era o cara que está aqui no Brasil, que não tem ligação direta mais com essa família portuguesa. Então é legal isso, porque assim, o cara nasceu no Brasil, mas ele era considerado português, porque Brasil era uma extensão de Portugal. Né? Então acho que é legal ver isso. Oi, Michele, tudo bem? Boa noite. Só rapidinho, Yuri, o canal é o meu nome, Bruno Inúbia. É só isso.
Fala, Carlão. Então, ele é o quarto filho de 7 filhos desse casal, né? Ele Tinha era de uma televisão nessa família... época, não? Quê? Não, né? Tinha televisão não? Porra, caralho. Muito brincalhão. Ele era de uma família de posses, né? Que eu, conforme já falei, possuía escravo e material de mineração, que era a principal atividade da época naquela região, né? Uhum. Perdeu os pais cedo, né? Primeiro a mãe e depois o pai. As posses da família dele é confiscada para pagar dívidas que a família tinha assumido, né? Ele vai morar com seu padrinho, né, e tio, Sebastião Ferreira Leitão, que era prático em dentista, né? Além de ter um conhecimento sobre farmácia. Aprende com o tio, né, e o padrinho a função de dentista, né, de extrair e colocar dentes, né? Isso é legal falar. Não existia a coisa do dentista como tem hoje, né? O ofício do dentista era só arrancar dentes e fazer implantes. Ele fazia dentes com ossos de outros animais, né? Exatamente. Entre os seus trabalhos durante a vida, ele foi prático dentista, né, que é o mais conhecido. Foi alferes, né? Alferes é uma patente militar que hoje seria equivalente a segundo tenente. Isso é um ponto importante, porque mais lá na frente a gente vai falar sobre a questão da imagem dele. Então, gravem isso, que ele chegou a ser militar, né? Isso foi importante ali na Inconfidência, ele ser militar. Também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele era técnico em reconhecimento em terreno de mineração, mascate e minerador, e foi sócio de uma boutique aqui no Brasil. Gente, na minha vida eu só fiz teatro e sou professor de história. Como é que esses caras faziam isso tudo, gente? Eu não consigo entender não, mas tudo bem. Vamos lá. Não tinha televisão naquela época. Deve ser isso. Nem internet, né? Nem internet. Esse era o problema. Não havia celular. Em vez de ficar fazendo live aqui que não sai pra nada, o cara tava lá estudando, aprendendo uma outra profissão, né? E tal, entendi. Oi, Clarice. Clarice entrou aí. Deixa eu dar uma boa noite pro Leandro também. Leandro, professor, que já há vários dias dizendo que queria estar aqui com a gente, não conseguia. Hoje conseguiu. Bem-vindo, Leandro. E tem mais uma galera aí que eu não vi entrando, tá, gente? Boa noite para todo mundo. Todo mundo. Então, vamos falar em relação ao contexto da Inconfidência Mineira. Falar um pouco dele, vamos falar sobre o contexto, né? O Brasil era uma colônia de Portugal, como o Bruno acabou de citar ainda há pouco, né? Portugal cobrava um imposto sobre a mineração, que era chamado, era 1/5, né? 20% de tudo que era extraído, né? E o pessoal considerava esse valor absurdo, né? E conforme o tempo foi passando, as minas começaram a se esgotar. Só que 1/5 não diminuiu. E Portugal, ainda querendo manter esses valores, né, ele estabeleceu um mínimo anual. Caso esse mínimo, né, esse quinto, né, 1/5, não alcançasse o mínimo anual, né, eles cobrariam um imposto em cima, né, dos bens das pessoas, né, confiscariam alguns bens das pessoas que moravam ali e trabalhavam nessa região, né, e aí foi denominado derrama. Derrama, muito bom. Vamos. Essa ameaça fez com que algumas pessoas influenciadas pela ideia iluminista, né, geralmente eram filhos de portugueses que estudavam em Portugal ou na Europa e trouxeram essa ideia, né, essas ideias iluministas em relação de independência, tudo, começaram a se mobilizar contra essa ameaça de derrama que o governo poderia implementar. Você quer falar alguma coisa? Quero, Fala. Primeiro, dar boa noite, professor Rodrigo, que chegou agora, e para mim a eterna aluna querida, a Bia, que chegou agora para ver a gente. Mas aí, falando sobre o que você está falando, é legal a gente sair um pouco, que assim, a gente estuda em Confidência Mineira sobre essa ótica dos impostos, do quinto, da derrama, e tudo isso é isso mesmo, né? Você tinha essas cobranças absurdas, mas a gente precisa deixar alguns pontos claros para quem está assistindo. Primeiro,
isso era uma insatisfação da elite mineira. Porque quem não era elite, meu irmão, não estava sofrendo com isso, com esse ponto específico. Mas tinha outras coisas. Tá ruim para você aí o áudio? Não, tá ótimo, tá ótimo. Carlos? Não, tá. Tá ótimo, beleza. Né? Então, você tinha essa questão, é importante dizer que era a elite. Só que o movimento não envolveu só a elite. Então a gente precisa entender que a Inconfidência ela vai além da questão econômica. Você tem interesses sociais ali no meio que vão se somar, que vão encher um copo e esse copo vai transbordar. Né? Então, assim, a Inconfidência foram vários fatores que vão gerar essa insatisfação e esse movimento de fato, né, de querer uma independência, que não era bem uma independência, mas acredito que a gente vai falar sobre isso. Eu só vou falar em relação, falando em relação a isso, você falou que não era, mas a grande coisa que a gente tem que ter em mente é que por mais que alguns membros da população, das camadas um pouco mais baixas, estivessem envolvidos, não tinha essa ideia de se entregar o poder para esse povo, né? Eu acho que por mal por bem, então, só deixando claro que assim o poder ainda ficaria concentrado, né? Só eu acho legal a gente ter isso em mente. Exatamente, Rodrigo. Mas Carlos, olha só, aí assim é porque assim aí é legal a gente já começar a entrar na história mesmo, que vai ser importante lá para a construção do mito, né? O movimento da Inconfidência, a gente vende na escola, alguns livros vendem como o movimento mais importante, e lá. E assim, tivemos vários movimentos iguais ou parecidos pelo Brasil, movimentos até mais violentos em alguns outros lugares, né? Nós tivemos Inconfidência no Nordeste, né? Tivemos um movimento aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro foi mais fraco, né? Foi mais intelectualizado, né, e tal, mas tivemos movimento no Rio de Janeiro. A gente tem vários movimentos. E era importante entender que não existia naquele momento um sentimento de nação. Então Exatamente. essa ideia... Você chegou ao ponto que uma coisa que eu ia essa falar. ideia de independência do Brasil, isso não existia para os Inconfidentes, Era, nem de Minas Gerais, nem de qualquer outro lugar. Na verdade, era independência do território, da capitania de Minas Gerais. Não tinha nada a ver. No máximo, porque na verdade... ainda tinha pessoas envolvidas que não estavam nem pensando numa independência política, estavam pensando numa independência econômica só. O principal era o pacto colonial, você acabar com o pacto colonial e diminuir os impostos. Esse era o principal deles. República, transformar uma república aquela região. Mas assim, nem sei se todos os Inconfidentes queriam de fato uma independência política, eles queriam independência para ganhar dinheiro. Eles queriam botar dinheiro no bolso, entendeu? Era o principal, né? A questão. Sim, claro. De ser explorados ali Agora, tinha um outro detalhe que é legal, que aí eu vou falar, não sei se estava aí no teu resumo, mas eu vou roubar de você, que Tiradentes era militar. E tem uma história que é o seguinte, ele tinha sido indicado para se tornar comandante, subir a patente de alferes para comandante da vila da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. E a Serra da Mantiqueira, nessa época, ela ainda era uma vila que estava no auge da mineração, ainda tinha muito ouro, né, e tal. E aí, é claro que isso é uma especulação, isso não é uma certeza, mas é importante a gente, no trabalho historiador, sair do lugar comum e tentar olhar como um investigador o que está permeado pela história. Ele vai ser indicado, mas ele não vai ser nomeado. Ele não vai ter ele não vai subir de cargo dentro do exército brasileiro daquela época, né? E ele vai perder entre aspas, né? Assim, ele não vai chegar a ganhar esse cargo novo. E assim, ser comandante de uma vila próspera na capitania de Minas Gerais era uma possibilidade de ganhos financeiros importantes. Porque a gente tem que lembrar que não tem santo no mundo. Não tem santo no mundo. E na mineração tinha muito contrabando, né? E principalmente... Exatamente, questão do santo do pau oco e tal. Mas essas posições de comando tinham lá o ganho deles. Mas tem até hoje, gente. Né? A gente não precisa ir longe, né? Então, o cara tinha... Kátia, pode sair e entra de novo. Não tem problema não. Não sei se ela está me ouvindo. Então, tinha isso. Então, assim, pode ser que tenha uma motivação aí também, porque, assim,
Tiradentes não era super da elite nesse momento. Ele estava ali numa coisa que seria mais ou menos a classe média naquele momento, né? Assim, não era uma classe média igual a de hoje, mas era mais ou menos ali, né? Então pode ser que não ter ganho esse cargo pode ter sido uma das motivações dele se envolver com esse movimento. Uma das hipóteses dele ter se uma das envolvido com esse hipóteses. movimento, né? É. Aí, a Camila entrou. Oi, Camila. A Paula também está aí, está todo mundo aí. Vamos lá, continuar. Então, vale destacar uma coisa que ele não era o líder, né? Não. Estava longe do líder, né? Ele tinha uma característica, rapidinho, ele tinha uma característica, e eu acho que a construção de dizer que ele era o líder vem também um pouco disso. Depois, né? assim, Vem depois, mas tem uma característica na hora da Inconfidência, como ele não era super rico, ele estava ali mais ou menos, ele tinha, ele às vezes nas reuniões dos mais ricos, ele ficava meio assim de lado, mas tinha uma vantagem, porque ele conseguia reunir a galera que era mais popular. Exatamente. Né? Ele tinha essa entrada nas zonas mais populares. Você acabou de falar o que eu ia falar. Então desculpa, vai. Ele falou assim, a função dele era estabelecer a comunicação entre as lideranças e essa camada mais popular, que ele tinha acesso. Por ele ser mais popular do que esses jovens que estudaram de fora, que trouxeram essas ideias, né? Exatamente. Resumidamente, continuando, né? Não funciona. Alguns membros resolveram delatar, né? Em troca do perdão de dívidas, né? Que possuíam com o governo português. Então, era uma forma de... Os impostos devidos, eles são trocados por informação. Mas a gente tem... delação premiada, né? Delação premiada... A gente acha que só existe hoje em dia, delação premiada. Não, já existe há muito tempo. Mas tem que dar nome aos bois. Teve um especificamente que foi o traidor. Isso que eu ia falar agora. Beleza. Então, o mais conhecido... O mais conhecido foi o Joaquim José dos Reis, o grande traidor. Mas tem uma coisa que eu vou falar quando a gente chegar agora nessa última parte, quando a gente começar a parte do debate. Esse Joaquim José dos Reis, além de ser um dos maiores traidores, ele também vai assumir um outro papel para a construção dessa figura. Sim, né? sim, e aí, sim. Se quiser, posso adiantar ou deixa para a gente discutir quando a gente chegar nessa última fase? Adianta Cara, agora? tanto faz. Tanto faz. Mas eu acho que a gente concluir assim, a gente vai entrar, né? Eu vou entrar nela. A aula não é de tá Inconfidência Mineira, né? A gente está aqui só dando uma. Então, assim, a Inconfidência não deu certo, porque teve os traidores, né? Mas deixa eu só fechar aqui. Eles são presos, Tiradentes é preso no Rio de Janeiro, eles estavam no Rio de Janeiro articulando, né? Ele consegue ficar foragido durante um tempo, mas esse grande amigo consegue descobrir onde ele está e deleta, faz uma delação de novo, informando onde ele estava, onde ele é preso. Há um processo penal de leso à majestade, né? Que na verdade é se revoltar contra a majestade, que dura durante 3 anos. Né? Alguns são condenados à morte e outros são condenados a ser de grego, né? Que seria a expulsão do país. É o exílio, né? O exílio. Era uma condenação muito utilizada nessa época. Dona Maria I, rainha de Portugal, muda as penas de morte. Eu vou explicar por quê, né? Porque tá, mas peraí rapidinho. Ô, Michele, eu não lembro da história, não. Eu lembro do cara contando a história, mas eu não lembro dos detalhes da história para contar, não. Se você lembrar, você escreve aí. Que aí a gente lê. Mas eu não lembro, não. E nem o nome do morro. Fala, Carlão, pode voltar. Dona Maria I, rainha de Portugal, muda as penas, essas penas, as pessoas que foram condenadas à pena de morte para de grego, menos uma pessoa, Tiradentes. E aí a nossa historiografia entra em duas questões. A primeira, por ser duas questões, né, historiográficas que a gente tem que ter em mente. O primeiro é porque Tiradentes era o único que não possuía uma família influente dentro desse meio. Desses que foram presos, né? Foram presos. E segundo, é o único que ao longo do julgamento manteve seus ideais.
Ele continuou batendo na mesma tecla, pregando. Isso aí é uma coisa que a historiografia Sim. Não, sim, concordo. aponta, né? Uhum, sim. A execução dele, que também para a gente entrar na terceira questão, que é o foco principal nosso. A execução dele virou um grande espetáculo, né? Com banda na praça, onde teve discurso, a população foi para assistir, né? O corpo dele foi esquartejado, né? Espalhado, né? Através de cruzes do caminho do Rio de Janeiro a Vila Rica, que é onde ficou Deixa a cabeça eu só. dele. O Rodrigo fez uma complementação e eu ia falar isso daqui a pouco. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Tá. Quer dizer, correção não, é porque era tudo ali, né? Que na verdade não era igual como é hoje. Mas o Largo da Lampadosa, foi bom botar o nome, porque eu não lembrava desse nome. Lampadosa, eu tinha anotado aqui. Mas ela é do lado da Praça Tiradentes. A praça já existia. A praça ela já existia, que era a Praça da Constituição. Existia uma praça ali que não tinha nada a ver com o que ela é hoje. Mas era do lado ali, né? O Largo da Lampadosa. Enfim, aí ali a praça foi onde a galera se reuniu e tal. Era para onde hoje é a Praça Tiradentes. Mas ele saiu caminhando em direção lá, né? Teve todo Desculpa, que eu falei merda grande aqui agora. Não falei merda, falei merda. Porque não se chamava ainda Praça da Constituição, não. Tá? Não. Na verdade, eu falei que já se chamava Praça da Constituição, mas eu estou corrigindo. Praça da Constituição, ela vai vir lá já na monarquia, né? Já no século XIX. Vou falar uma coisa para você. Qual foi a sua... Vou explicar a sua conclusão. Nessa praça, Dom Pedro II fez uma estátua, ergueu uma estátua. Não, olha só, eu sei a história da estátua, a gente vai chegar na estátua. Não fala da estátua agora, não. Não fala da estátua, não é da estátua que eu estou falando. Não estou falando da estátua. Não, porque eu ia falar porque tem um a ver depois com Não, tem tudo a ver, mas não adianta esse ponto, não. Mas assim, ali já existia uma praça e ela vai receber o nome de Praça da Constituição no século XIX. Não sei a data do nome da praça. A estátua, a Constituição é de 24... E a ideia da estátua vem em 54, mas daqui a pouco eu vou falar sobre a estátua. Tá. Mas assim, aquele local já existia, aquela praça já existia no Rio de Janeiro, e o Largo da Lampadosa era ali do lado, e nessa praça, que eu não sei qual era o nome na época, é que teve essa reunião, esse espetáculo que você está contando aí. Tá. Podemos seguir, pronto. Então o corpo foi esquartejado, espalhado pela... Engraçado que a condenação dele, eu até cheguei a abrir aqui, porque tem uma coisa interessante, eu li o dizeres, né, da rainha, e fala assim, que seja uma morte natural de enforcado. Eu fiquei querendo entender como é que ser enforcado é uma morte natural, mas tudo bem. É que você fica sem ar, que é algo natural para... Deve ser. E a questão do esquartejamento, né, como você está falando, ele vai ser, né, os pedaços vão ser espalhados pelas cidades, né, e a cabeça vai ficar lá onde hoje é Ouro Preto, né? Não, vai ficar em Vila Rica, é exposto em Vila Rica, só que Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. E que era para ser exposto até a cabeça ser consumida naturalmente. Sim, só que a cabeça é roubada. Na primeira noite, até hoje não se sabe que fim deu. Que fim deu. Mas o que eu ia dizer não é isso, não. Era que os pedaços, eles eram expostos por uma questão pedagógica. Era normal, é normal, entre aspas, né? Na época, você fazer isso com criminosos muito famosos para dar como exemplo. Então, esses pedaços, né, eles eram pendurados em lugares abertos, lugares que a população pudesse ver, para você poder usar de forma pedagógica. Como a morte na cruz no Império Romano também era pedagógico. Né? Não me desobedece, senão você vai para a cruz. Né? Era isso. A casa dele foi destruída e o terreno foi salgado para que não nascesse mais nada, né? Só tem um detalhe que eu estava nas minhas anotações, eu não tinha parado para pensar isso até hoje à tarde, né? A cabeça ela é colocada em Vila Rica.
Em 1700, calma aí, eu cheguei a anotar para não perder a data, em 1720, em Vila Rica, a gente tem uma revolta em Vila Rica, que é liderada pelo Felipe dos Santos, também, Uhum. Sim, sim, né? sim, a Revolta de Filipe dos Santos. Aham. Que não tinha nenhuma intenção de se Não, tornar era outra independência, parada, era uma outra coisa. Mas que é. também eu achei interessante Foi, que ela é foi um colocada em Vila momento. Rica para servir de Foi, exemplo. Olha, sei lá, porque já havia tido uma sim, revolução lá, então mas assim, foi um é algo momento. emblemático. Fala. Foi um momento que Minas Gerais ficou com inveja de Pernambuco. Por causa Porque da... tudo que acontece nesse país é Pernambuco, né? Pernambuco está sempre, né, botando para. Eu não posso falar palavrão essa hora que tem aluno aí me assistindo, mas enfim, né? Que bota para ferrar aí, né? Sempre Pernambuco, é tudo Pernambuco. Tudo que é crise é Pernambuco, é Pernambuco. Aí Minas Gerais, nesse momento, ficou com inveja de Pernambuco, aí tudo aconteceu em Minas Gerais. Foi mais ou menos isso. Alguém perguntou aqui, o Leandro perguntou se ele nasceu em São João del Rei. Ele nasceu, na verdade, até no início da nossa conversa aqui, ele nasceu, na verdade, na fazenda Pombal, que fica próximo entre duas instâncias, né? Dois arraiais, né? Um deles era São João del Rei e o outro era São José del Rei. Então a fazenda onde ele nasceu era uma briga desses lugares para ver em que lugar ele pertencia, né? São João del Rei diz que ele é de lá, né? Que essa Claro. fazenda de lá, né? Mas aí é Carlos, questão de espaço. Carlos, Bem, vamos dar uma acelerada, porque a gente já está com meia hora. Parece que a gente não falou nada, né? A gente está com meia hora já de live. Então eu quero pular a proclamação da República rapidamente, para a gente poder começar a falar disso, né? sim. Que aí, assim, só resumindo assim, muito rápido. Era o Morro da Forca, isso mesmo, Michele, Morro da Forca. Mas eu não lembro da história. Se você lembrar, você escreve aí. Tem lá Tiradentes, época colonial, bababá, acabou em Confidência Mineira, esqueceu o assunto. O Brasil se torna um país independente, primeiro reinado, Dom Pedro I. Me deu branco agora do período lá que Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Regências, né? O período regencial. Segundo reinado, Dom Pedro II. E aí todo aquele período, Dom Pedro II. Crise do segundo reinado, Dom Pedro II já com uma certa idade. E a gente falou aqui há 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro, a gente falou aqui de república, né? Você tem a proclamação da república, quer dizer, vários grupos políticos que estavam interessados em acabar com a monarquia no Brasil e transformar o Brasil numa república. E aí a gente chega a essa república lá no finalzinhozinho do século XIX, quase virando já para o século XX. Só antes de a gente começar a falar disso, só fazer só mais um sinal, que eu devia, assim, apesar esse espetáculo, apesar de ele tenha passado um ensinamento em relação para você não se revoltar, porque a gente tem uma constante revolta surgindo no Brasil, ele ficou muito enraizado pela forma que ele foi feito. Então, a imagem do José da Silva Xavier, né, o nosso Tiradentes, ele ficou, Joaquim José da Silva Xavier, ficou enraizada pelo aquele espetáculo. Sim, claro. E os movimentos republicanos, apesar de ser abafados, né, esse ideal de liberdade, o nome dele, segundo a historiografia, diz que, por mais que tenha sido esquecido, né, justamente porque no período de Dom Pedro I e Dom Pedro II, esse foi um cara que se revoltou contra a família deles, por mais que a gente se torne um império, né, nesse período, e esse nome tentou se esquecer, né, mas não foi esquecido por uma parte da população, ele que ainda tinha esse ideal de liberdade. Deixa eu ficou aproveitar. Totalmente esquecido, né? Ele morre ele morre quase 100 anos antes da proclamação da República. Então, assim, quando eu digo esquecido, é claro que ele vai ficar esquecido durante um tempo, mas antes da proclamação da República, você já vai ter aos poucos, né, essa mídia, enfim, essa intelectualidade retomando, né, essa figura do Tiradentes, né? Então, assim, eu acho que a construção do mito do Tiradentes não começa na República, ela começa antes, ela começa já na crise da monarquia, aos pouquinhos. Tanto que eu me deparei hoje com um texto
Claro que ele já é pós, porque acho que o texto, se não me engano, é de 1890, alguma coisinha, então já é República, mas um texto do Machado de Assis, defendendo exatamente essa imagem do Tiradentes. E, segundo palavras do Machado, ele dizendo que ele tinha que ser considerado um herói nacional porque ele pagou por todos. Quer dizer, então você tem Machado de Assis, né, escrevendo nos jornais da época, isso tem um peso enorme, né, exatamente corroborando com essa imagem de herói de Tiradentes, que ele teria morrido, né, por todos os brasileiros, o que a gente já viu que não era bem assim essa história. Mas você tem Machado escrevendo isso no finalzinho do século XIX. Então, a gente tem o fim da monarquia, proclamação da República através de um golpe militar, como a gente viu na nossa primeira live, né? Faz-se necessário criar um imaginário, e aí eu digo assim, é aquela questão de forjar uma identidade nacional, e dentro de forjar essa identidade nacional, a gente precisa de um símbolo, né? Sim, e aí é que é legal, porque assim, quando você tem a proclamação da República, a gente já tem um país de fato, porque o país já era independente, né? Você já tem um país de fato, você já tem uma ideia de nação, e essa república precisa, como você está falando muito bem, construir esses símbolos de nação, que não existiam há um século antes. Não existiam quando... Na Inconfidência Mineira, essa ideia de nação não existia. Mas ela já vai existir na república. Você tem que apagar, a gente tem que ter em mente que a gente tinha uma ideia de um Brasil imperial, um Brasil monárquico, e você tem que mudar o sistema, e para você mudar esse sistema, você tem que criar mecanismos que formem e revalide e dê validação a esse novo sistema. Claro, dizer que o outro era ruim e que agora é que é o bom, que é o certo. Exatamente, claro. Aquilo é passado, agora a gente vive uma república. E os heróis do passado, Dom Pedro, é do passado. Eu fico, independência ou morte, isso aí é algo do passado. Isso aí é besteira, porque eles eram portugueses, eles eram os exploradores da nação. Né? Você vai ter essa construção de discurso, é lógico. Você tem que ter um brasileiro sendo herói brasileiro e não um português. Não um português. E aí começa a cogitar quem seria esse herói, né? Para crescer o imaginário. E aí você começa a primeira, acho que eu até cheguei a anotar aqui, uma das primeiras medidas, né, que a gente tem, né, aqui que eu cheguei a anotar, em relação a esse governo provisório que a gente tem, né, de militares, né, instituir ele como um herói nacional. Ele era o quê? Ele era o quê? Ele era o quê? Militar. Ah, ele era militar. Muito bem. Olha qual a importância aí, ó. Porque a gente só conhece ele como Tiradentes, mas ele era militar. Como eu falei no histórico dele no início. Sim, exatamente. Claro, lógico. Por isso que eu acho que é importante, por isso que eu achei importante a gente falar um pouco sobre o histórico dele no início. Agora, vou jogar uma bola, vou levantar uma bola para você chutar. Tomara que eu chute certo, vai. Não, vai chutar, certamente. Porque assim, ele era militar, ok. Mas o Brasil é um país muito religioso. Isso mesmo que eu ia muito falar. Conservador. Então teve uma outra questão aí nessa história. Tô lendo. Então, para você forjar, né, você criar esse mítico, assim, eles foram muito inteligentes. Eu digo que foram políticos muito inteligentes. Você não tinha-se a imagem de Tiradentes em si, como ele era. Você não tinha nenhuma figura pintada. Na verdade, não há nenhum registro de como Tiradentes era real. Tá? Não existe. Tá? Ninguém sabe. Se ele era careca, eu não sei. Então, os militares falaram assim, não, vamos pintar a imagem, porque a gente precisa, essa figura não pode ser só falada, né? Tem que ter uma imagem para estabelecer, né, a imagem ela ajuda na assimilância, para você assimilar essa questão de herói, né? Tem que ter uma imagem. E aí começa-se a pintar, né? Eu cheguei a notar aqui quem pinta o primeiro quadro dele. Não anotei o nome dele também não, eu sei quem é, um quadro famosíssimo. Um quadro famosíssimo, aqui, ó.
Décio Vilar. É o primeiro pintor que pinta. E ele é um pintor positivista, né, que está envolvido com os ideais, né, do governo. Né? Então, como é que ele pinta? Ele pensando que é um país extremamente católico, apesar da República separar o Estado da Igreja, Sim, né, que é outro detalhe, mas o país continua católico. O país é muito religioso até hoje. É uma característica do povo brasileiro. Então, ele faz a primeira figura de Tiradentes com barbas compridas, cabelos compridos e uma E o cara tem veste até manta. E o cara tem até um Judas. E ele... Você está antecipando minhas falas. Então começa a pintar Tiradentes com Jesus, como se fosse Jesus para acima. Jesus criado pela igreja também, não vamos entrar porque já tem um outro método. Não, então assim, aquele cara cabeludo. Aí foi o bate-papo de semana passada. É um cara cabeludo, barbudo, que veste uma bata e que caminha pregando. Então, assim, e que possui um Judas, né? Possui um Judas, o Silvério dos Reis. Silvério dos Reis, cara. Nossa, o Judas. Pô, cara, tem até um Judas, gente. Maravilhoso. Para você fazer a população assimilar ele como herói nacional, nada melhor do que você assimilar ele como Jesus Cristo, que foi um cara que também lutou, né, pelo seu povo. Então você começa a criar um Jesus Cristo brasileiro, eu digo assim. E aí você começa a pegar a estrutura, conforme ele viveu, e o que ele passou, para ter em mente que não era possível ele ser assim. Em primeiro lugar, ele era militar. Militar não admitia você ter cabelo grande, como não admite até hoje, e barba. A barba era sempre cabelo curto e barba bem feita. Como oficial, talvez a barba fica meio assim na dúvida, mas o cabelo, certamente, ou ele era careca ou ele tinha cabelo curto. Certamente. Mas o quadro é pintado o primeiro quadro dele é pintado sobre o enforcamento dele, quando ele está indo para a forca. E aí tem um outro quesito. Ele estava preso. E como preso, o cabelo e a barba era raspada para evitar piolho. Então era impossível ele ter ido ser enforcado com o cabelo daquele jeito e a barba daquele jeito. Sim, claro. A construção do imaginário fazia necessário você pintar ele assim. Sim. E aí... Eu ia falar que o segundo quadro a ser pintado, né, que também é ele esquartejado, que é famosíssimo, ele foi pintado até por um pintor que era da monarquia, né? Foi o que pintou ele pintou o quadro do Grito do Ipiranga, foi o mesmo pintor, que é o Pedro Américo. Pedro Américo. Que pintou o Grito da Ipiranga. E ele, quando soube, né, que ele estava pintando um outro quadro, agora esqueci de anotar o quadro que era para o período monárquico ainda, quando ele foi comunicado, a monarquia caiu. E aí ele vai e começa a... então deixa eu mudar esse quadro aqui, deixa eu dar uma pintada que esse quadro já não é mais. E aí ele pinta o quadro de Tiradentes esquartejado, né, que é um famoso quadro que rola até hoje. E ele é o mesmo pintor do Grito de Ipiranga. Eu acho, assim, só complementar essa coisa do Cristo, depois eu vou falar sobre uma outra coisa. Eu acho que essa ligação com a coisa do Cristo tem essa questão religiosa que eu falei, né, no início, mas tem a coisa também da criação de uma imagem de mártir, né? Porque é mais ou menos isso. Jesus é mártir da Igreja Católica, né, do cristianismo de uma forma geral, morreu por nós. E aí é isso, olha só, o Tiradentes tem a imagem e semelhança de Jesus, segundo Machado de Assis, olha só as coisas se linkando aí, né? Ele pagou por todos com a vida, quer dizer, ele morreu por nós brasileiros, igual Jesus morreu pela humanidade, né? E aí ele vai virar o quê? Um mártir do Brasil. Aquele cara que lutou pela independência dessa nação para se livrar das amarras exploratórias de Portugal. Eu acho que tem esses lados todos, né? Religioso, político, ideológico, etc. Mas aí, eu queria contar a historinha que você ia falar no início, e logicamente você pode me interromper, não tem problema nenhum.
Não, Sobre a praça. A praça é maravilhosa e a gente já está entrando aí nos nossos... Tem menos de 15 minutos, eu não posso deixar de falar da praça, porque é maravilhoso. Porque nós temos como uma das praças, um dos pontos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem alguém que está nos assistindo que não é do Rio de Janeiro, não conhece, mas no Rio de Janeiro, sendo do Rio de Janeiro, nós temos a Praça Tiradentes, um lugar importantíssimo, Teatro João Caetano, Teatro Carlos Gomes, está tudo ali na Praça Tiradentes, né? Uma praça enorme, maravilhosa, eu adoro a Praça Tiradentes. E ela é muito legal porque ela é muito famosa, todo mundo conhece como Praça Tiradentes, só que você chega na praça e você não tem nenhuma menção a Tiradentes, tem nada, zero de Tiradentes na praça. Na verdade, a praça ela tem um emblema da monarquia enorme no chão, um emblema enorme da monarquia no chão. Vocês têm quatro deusas gregas, sei lá, né, representando a coisa da justiça e lá. E você tem no centro da praça uma estátua gigantesca de D. Pedro I, uma homenagem ao grito do Ipiranga, né? De bronze, da que o Dom independência, Pedro de bronze. II mandou fazer. Só Isso, detalhe. exatamente. Dom Pedro Vou contar II sobre isso. mandou fazer essa estátua em homenagem ao pai, de bronze. Uhum. Tem um detalhe, eu não sei se você vai falar. Você vai falar sobre Barata Ribeiro? É isso? Pode falar. Não, pode falar. Porque a festa em homenagem a Tiradentes foi feita foi como era nessa praça. E o pessoal mas aí você vai se adiantar para Tiradentes, que eu queria falar um pouquinho sobre a ideia da estátua. Então fala que depois eu conto essa história dessa festa de 1893. É só para ficar na linha cronológica, né? O pessoal não se confundir. Pra não atrapalhar. Essa praça, ela existia, como eu já falei, já há muito tempo. E ela vai ter uma reforma na época da monarquia, vai se chamar Praça da Constituição, porque era exatamente uma praça, e não tinha estátua ainda, era uma praça em homenagem à Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Então, beleza. No ano de 1854, quer dizer, 30 anos depois, no aniversário de 30 anos da primeira Constituição, os parlamentares fizeram uma lei e propuseram a D. Pedro II fazer uma homenagem aos 30 anos da Constituição, que tinha sido otorgada por D. Pedro I, 30 anos antes. E aí, D. Pedro II vai encomendar essa estátua em homenagem ao pai dele. Tem vários projetos e isso demora pra caramba para ser feito, não é um projeto rápido. A estátua ela vai ser inaugurada na Praça da Constituição no ano de 1862. Né? Quer dizer, 8 anos depois do aniversário mesmo de 30 anos da Constituição. Então, na verdade, era uma grande homenagem à monarquia. A praça era uma grande... a Praça da Constituição, que vai se chamar Praça Tiradentes, era um grande monumento em homenagem à monarquia. Você tem o nome da praça em homenagem à primeira Constituição brasileira, que foi uma Constituição monárquica. Você tem o brasão da família real no chão da praça e você tem no centro da praça o monarca primeiro do Brasil, que é D. Pedro I, exatamente na imagem proclamando a independência do Brasil, quer dizer, como um herói brasileiro. Uhum. E aí nós temos a República. Né? E aí nós temos a República. Eles promoveram uma festa em homenagem a Tiradentes, da praça, né, em 1893. Logo depois da proclamação da República. Olha, passo muito curto. Uhum. E aí começou a surgir a ideia de derrubar esse monumento. A população queria derrubar, porque não é o nosso herói. O nosso herói é Tiradentes. Só que Barata Ribeiro, nessa época, mandou fechar essa estátua com tapume. Fechou, né? Que era o prefeito do Rio de Janeiro. Ele cerca a estátua com tapume para ser pensado e depois ele chega à conclusão que não tem que tirar, tira esse tapume, mantém a estrada e não é derrubado e está lá até os dias de hoje. Graças a Deus. Você vê que eu acho que assim, que eram símbolos que queriam ser derrubados, chegaram a ser cogitados. Sim, e aí complementando o que você está falando, e aí vira exatamente você espizinhar. O que acontece? Você, logicamente, tem a decisão de não tirar a estátua de lá, era absurdo tirar a estátua, né? Nem os símbolos que tinham lá, se destruir a praça, pelo amor de Deus, né? Mas a República queria
acabar com a monarquia. E acabar com a monarquia era, em muitos momentos, apagar a história monárquica, mas em outros momentos era tipo humilhar a história monárquica. Então, quando o governo republicano altera o nome da praça, aquilo tem um emblema, aquilo tem um significado muito importante. Eu vou pegar um dos maiores símbolos da monarquia brasileira, um dos maiores símbolos da família real, e vou dar o nome de Tiradentes, que é o mártir republicano. Gente, isso é muito de você provocar, simbólico. Entende? Isso é muito simbólico, isso é provocativo. Né? Porque eu podia ter colocado qualquer outra praça com o nome Tiradentes, mas não, tinha que ser ali. Porque era um símbolo da monarquia. Né? Então eu não vou apagar o símbolo, mas eu vou humilhar o símbolo. Né? Isso é bem bacana a gente perceber isso, né? A Luísa perguntou aqui se vocês viram o filme O Poço, que retrata justamente isso, a questão messiânica. Não vi, não. Não posso ver. Eu vi o filme, sim. Ainda não vi, não. Tem uma pegada religiosa forte ali. É um bom filme. Bom filme. Eu fiquei um pouquinho incomodado com o final, mas aí é um papo para outra live, porque eu posso ficar aqui horas falando sobre o filme O Poço, mas não dá tempo, porque a gente tem menos de 10 minutos. Minha tia entrou também aqui ao longo da live. Oi, tia. Minha tia Cláudia. Só falar em relação a isso. Luiz, desculpa, eu não tenho como opinar nem entrar nessa discussão, porque essa semana para mim está puxado. A gente está na live hoje aqui, acho que o Bruno também teve pouco papo antes de entrar em live, e amanhã vou estar dando aula sobre arquivologia para a turma da Estácio também por live. Minha outra formação também, botando em prática aí, aproveitando esses momentos de quarentena. Bruno, isso aí. Eu não sei se você tem mas eu quero fazer uma última pergunta nesses minutinhos finais. Isso que eu ia perguntar. Tiradentes, de verdade, foi um agitador? Será que ele foi um agitador social, na verdade? Eu acho que ele... Aí eu digo... Então, agitador no sentido de bater de frente com a regra vigente naquela época, né? Dele, do século XVIII. Eu acho que ele, agitador, assim, questionar a ordem, sim, eu acho que ele teve coragem de questionar, mas que ele era o líder principal, não. Não estou falando de líder, não, estou falando de agitador. Ele ser um cara que batia de frente, um cara que era agitador, que não tem nada a ver com essa figura do herói nacional, entende? Quer dizer, tem e não tem ao mesmo tempo, entende? Eu não acredito que ele tenha sido, pelo que a gente lê e estuda, assim, não acredito que ele tenha sido um cara que chamasse, revoltasse. Ele era um cara mais articulador, assim, agitador, questionar, assim, ir pra rua, sei lá. Eu acho que ele conseguia mobilizar através de conversa, mas não de essa pergunta, eu estou fazendo essa pergunta uma provocação, porque eu podia fazer a mesma pergunta semana passada para Jesus. Será Jesus um provocador? Entende? Olha a relação de novo aí da construção do mito de Tiradentes com essa questão de Jesus. Porque ao mesmo tempo que Jesus era aquele cara paz e amor, você tem a passagem que ele entra no templo e sai quebrando tudo. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que Tiradentes tem uma coisa assim, era militar, né? Trabalhava como tirador de dentes, né? Que, enfim, não era bem dentista, enfim. Mas ao mesmo tempo você tem essa coisa, ele se envolveu com o movimento contra o governo. Ele era funcionário do governo, ele era militar. Mas ao mesmo tempo ele se revolta e ele vai até o fim. Não sei se também até o fim, será que ele não implorou pela vida dele? Deve ter implorado, né? Sei lá. Será que ele foi tão forte ao ponto de, não, pode me matar mesmo, porque eu sou um, né? Eu não sei, né? Porque nós somos humanos e na hora, né, o fiofó aperta e aí o negócio é um pouquinho diferente. Mas eu acho legal a gente pensar com isso na cabeça, né? Que Tiradentes foi um ser humano muito diferente desse mito né? que foi construído como um herói nacional e etc. Aí eu vou lembrar uma coisa que eu sempre converso, sempre em nossas conversas acabo chegando nesse assunto. A gente roda e a gente sempre chega nesse assunto. A história é contada pelos vencedores, né? E os vencedores contam a história da forma que eles querem. Claro, eu acho sempre. E das formas que eles querem e que lhe convém também. Sim, e é nosso papel, como historiadores, a gente ter a história
dita oficial e, como um bom investigador, permear por essas entranhas, né? Eu falo isso muito no sexto ano, né? Que o trabalho do historiador é um trabalho do investigador. A gente tem que investigar aquilo, a gente tem que ver aquilo que não está aparente. A gente tem que tentar ver o que está por trás, né? O que está escondido. E eu acho que esse é o trabalho de qualquer cidadão. A gente tem que ter em mente do que está por trás, do que o que está sendo feito, porque nada é feito simples. Desculpa, quanto tempo a gente ainda tem? Eu posso só falar? 3 minutos, um pouquinho menos de 3 minutos. Um minuto, que eu vou falar só uma coisa em relação a questionar sobre tudo que a gente vê. Já perdeu 20 segundos, vai. Em relação ao ministro da Saúde que caiu hoje, né? Ele antes de ontem deu o último golpe dele. Ele mandou o rapaz sair. Isso aí a gente lê sobre a entrevista. Sair, dizer que está abandonando, para ele falar, o cara jogar na mídia que o outro ia mandar ele embora, porque ele já sabia que ia ser mandado embora. Claro, lógico. Né? Não tô dizendo que eu sou a favor de ter mandado ele embora e nem a favor desse outro aí maluco que falou que tem que matar velho, que ele já deu um depoimento. Já ouvi esse depoimento. Menos polêmica, cara. Mentira, pode menos ser polêmico. Vai. E aí tem que se questionar, é aquilo assim, a maioria das pessoas acharam, o cara quis sair, foi pra mídia, criou um caos. Não, você tem que entender que aquilo é jogada também. Ele tentou jogar para ver se a população falava, não, mantém o ministro da Educação aí, não tira esse cara não. Então assim... a gente está sempre sendo... Tudo é feito com algum motivo, com alguma política, então cabe nós, cidadãos, questionar. Nada é feito sem ter uma política por trás. Nada é feito de bom coração. A gente tem que ter... Lógico, feito de bom coração, sou eu e o Bruno fazendo essa live de graça, discutindo história de graça, o Bruno dando aula na terça-feira de graça por live. De graça. Eu vou botar minha conta agora no final, para quem quiser fazer colaboração. Então, isso sim. Agora, vamos fechar, Carlos. Na política, na história, é de graça. Eu quero agradecer você, Bruno, agradecer a todo mundo que esteve aqui, discutindo, meus amigos, seus alunos, né, que esteve aqui nessa presença. O papo hoje foi ótimo. Avisar logo que vai estar no canal do YouTube do Bruno, que o Bruno vai salvar e vai disponibilizar lá, é Bruno e Núbia. Quem tem salvo para mim é o Felipe Barão, porque eu não sei, ele rouba, ele pirateia as imagens. Mas enfim, concordo com você, Rodrigo, acho que ele foi enganado sim, né? Todo discurso é ideológico, também concordo com o Leandro. E vamos finalizar, né? Queria agradecer muito ao Carlos, queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí nessa 1 hora ou menos ouvindo a gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem 2 feriados, na terça e na quinta, então semana que vem eu não vou fazer live nenhuma. Se eu fizer alguma live, vai ser surpresa. Viva Tiradentes! Terça é Tiradentes, né? E quinta é São Jorge, né? Feriado de São Jorge, que é um feriado aqui no Rio de Janeiro. Então não vou fazer live nenhuma. Se eu fizer, vai ser de surpresa. Vou resolver abrir o canal aqui e falar qualquer merda. Mas volto na outra semana. Inclusive, nós já temos assunto, né, Carlos? Que eu já te convidei. Dia 30 de maio, quinta-feira, daqui a 2 semanas, a gente vai falar sobre trabalho. Porque na sexta-feira é feriado, dia de trabalho. E a gente vai falar sobre trabalho, sobre... como surgiu o feriado do dia 1º de maio, a questão dos movimentos operários, a questão dos direitos trabalhistas, enfim, falar um pouquinho sobre trabalho, que é muito importante. E na quarta anterior, dia 29 de abril, o meu convidado vai ser um grande amigo meu, cineasta, e a gente vai estar falando aqui sobre cinema, sobre a história do cinema e sobre história no cinema. São 2 coisas diferentes e eu adoro. Eu fiz faculdade de cinema e eu sou maravilhado por cinema. Beleza? Mais alguma coisa? Ô, Carlos, temos 38 segundos. Só agradecer Isso aí. a você. É sempre bom estar com você aí discutindo. É ótimo. O prazer é todo meu. Gente, muito obrigado por todos. Boa noite. Fiquem em casa e até a outra semana. Tchau. Tchau.